E aí, meus consagrados, TrioCast 3.0 tá no ar. Terceira temporada tá oficialmente no ar aí para vocês, no Spotify, no YouTube, onde vocês estiverem. E, como sempre, hoje é dia de entrevista. Estou aqui com os meus consagrados, Júlio Castro. Fala, rapaziada. E Luiz Felipe. Voltamos, mais forte do que nunca. E hoje nós temos um convidado super especial. Chega aí, Johnny Bravo. Ah, nossa, que maneiro. Sinistro. Brincadeiras à parte, estamos aqui com o Ricardo Juarez. Ele que é ator, dublador e locutor. Ele começou a sua carreira de dublagem nos anos 90 e é famoso por ser a voz de personagens como Johnny Bravo, a girafa Melman do Madagascar, e ele dubla vários personagens do ator Will Ferrell e o Kratos, o protagonista do videogame God of War, e vários outros personagens que você deve conhecer. Ricardo, se apresenta aí pra gente, agora como Ricardo, não como Johnny Bravo. Então, gente, muito legal estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu faço isso há quase 30 anos, né, entre locução e dublagem, e já fiz vários personagens, entre eles o Johnny Bravo, que foi o que eu fiz aqui na abertura, o Edu, do Dudu e Edu, que aí eu já mudo o timbre, né, já fica, eu sou o Edu, Dudu e Edu, é bem diferente a voz. Fiz também um dos vilões das Meninas Superpoderosas, o Fuzzy Confusão, que é um caipirão que é, eita, eu vou acabar com aquelas meninas superpoderosas. O Computador do Coragem, o Cão Covarde, que é com a minha voz mesmo, mas tem um efeitozinho de telefone, um filtrozinho no áudio, que é o computador que conversa com o Coragem, que é, o que você quer, seu cachorro idiota? Você não vê que eu estou procurando a Muriel agora? Tem também a girafa do Madagascar, o Melman, que é, Glória, cadê você, Glória? Eu fiz também nessa onda ainda de filmes para cinema, né? 2 vilões, tem um vilão naquele filme dos Pinguins Surfistas, o Tank Evans, que é no filme Tá Dando Onda, que é, aí, sai fora, prego, essa onda é minha, mais ou menos assim. E também no Universidade Monstros, parte 2, né, a continuação do Monstros S.A., que é o cara do campus da universidade, que é o Johnny Worthington, que tem um cara que tem um chifre, que é todo metidão. É um vilão, né? É um vilão, assim, ele é meio galanteador, mas é vilão, é tipo, venha por aqui, Azulão, eu vou mostrar um pouco da faculdade para você, não fique com esses perdedores. É uma coisa assim, mais galã, mais vilão, entendeu? Esses são o Barney dos Simpsons, né, que é, Homer, sou eu, o Barney. O arroto não é meu, não, o arroto é importado, tá? E você também faz a narração do Digimon, não é? Isso. Fazia também. Finalmente os Digi escolhidos chegaram ao Digimundo. Não perca as próximas aventuras de Digimon. Que maneiro. Então, Ricardo, agora falando oficialmente, pode ir lá, Dudu, vai lá. Começar com as perguntas, vamos lá. Vai lá, Julinho. Só para dizer oficialmente, em nome do TrioCast, que a gente está muito feliz em receber você aqui. Realmente, só em ouvir sua voz, eu falo, cara, não é possível, mano, relembrando a infância. Mas, assim, de primeira, a gente quer saber como é que você entrou nesse ramo da dublagem, porque, assim, em um primeiro momento, a gente já entende que sua voz é muito marcante, isso aí é fato, e parece que você já nasceu para isso. A ideia de alguém falou, putz, realmente eu posso entrar nisso, ou foi obra do acaso? Foi obra do acaso, eu nem sempre tive essa voz, né? Hoje eu estou com 50 anos, mas quando eu estava ali com 17 para 18 anos, eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio dos Estados Unidos e não fazia a menor ideia o que eu ia fazer, não sabia mesmo. O meu pai era piloto de avião, o meu irmão é piloto de avião, eu cheguei a cogitar essa possibilidade de trabalhar nessa área também, mas eu vi que não era bem o que eu queria, e um dia, numa visita a uma rádio aqui no Rio mesmo, eu me apaixonei por locução. Nesse primeiro momento era locução na Rádio Cidade, e eu fui lá, conheci a rádio, vi o locutor ao vivo ali e tal, e ali eu falei, vou fazer o curso, mas eu não tinha essa voz, a voz veio depois, curioso isso, né, que eu não tinha, eu estava ali saindo da adolescência, mais ou menos 17 para 18 anos, e não tinha essa voz, eu não cresci ouvindo assim, olha, você devia ser locutor, você devia ser dublador ou qualquer coisa parecida, por causa da voz. Isso veio depois, a voz mudou depois, e depois dos 40 anos ela mudou mais ainda, ficou mais pesada, não só no peso da balança, mas no peso da voz também. Então, eu fiz uma série de cursos,
e durante um dos cursos que eu fiz de locução, primeiramente seria apenas locução, o professor falou, olha, você é muito linear, você é muito engessado, você é muito igual, a sua interpretação, quando a gente dá um texto para você de um trailer de um filme de terror, e dá um texto jornalístico, ou dá um texto de um filme de uma comédia, você faz igual, você não varia, você faz tudo linear e engessado. Aí ele sugeriu que eu fizesse teatro. Na época eu achei muito estranho, porque eu imaginei assim, o que eu vou fazer? Teatro? Eu quero ser locutor, não tem nada a ver comigo. E aí eu me formei na própria turma de teatro que eu fiz. Algumas pessoas falaram, locução, dublagem e tal, tem a ver, por que você não tenta, por que você não procura? E eu comecei já com registro de ator, tem que ser ator formado, tá? A dublagem é uma especialização do ator, já com registro em mãos, registro pronto já para começar a dublar. Comecei a fazer um curso de dublagem aqui, outro ali e tal, e fui, até que, acidentalmente, em 1997, eu estava no estúdio, faltou um dublador, estava tendo teste para o Johnny Bravo, faltou um dublador, que eu não sei quem foi, mas até hoje eu agradeço a ele. Eu fiz o teste para o Johnny Bravo, virei o Johnny Bravo naquele momento, e depois foram surgindo os outros papéis. E eu queria fazer uma pergunta. Você já chegou a atuar de frente para as câmeras ou só no ramo da dublagem? Você tem algum papel assim que a gente consegue te ver em algum filme, alguma série, e ver o Ricardo, assim, pessoa atuando? Cara, já, tá? Mas assim, vamos lá. Deve ter algum material de teatro, eu teria que procurar fotos da época, alguma coisa. Agora, assim, TV tem um trabalho, porque nunca foi a minha meta, nunca foi meu objetivo, né, fazer. E o processo é todo diferente, só para vocês entenderem. Quando a gente tem uma gravação de dublagem, você chega no estúdio, você recebe o texto na hora, grava, papo, acabou, vai para outro estúdio, grava e assim vai, o dia todo, né? Na TV ou no cinema, o processo é diferente, né? Então, eu recebi o texto antes para ensaiar, para decorar, papapá. E quando eu lembro que eu cheguei de manhã, era para fazer uma cena que a minha imagem deve ter aparecido uns 20 segundos na tela, mas eu fiquei de 9 da manhã até as 5 da tarde para gravar. Você chega, vai experimentar a roupa, essa roupa não tá legal, tira a barba, deixa a barba. Era um personagem, como é que era o nome? Cidade do Pecado, eu acho, com Vladimir Bricha. Eu acho que era isso, Cidade do Pecado, alguma coisa assim. E era uma luta de boxe, que era o Kleber Toledo, o ator Kleber Toledo, numa luta de boxe com outro cara. E no final da luta eu subia no ringue e anunciava. E agora o ganhador dessa noite foi o fulano de tal, parará, e tal, aquele microfone que vinha lá de cima, como fosse exatamente igual ao que tem hoje em dia, né, no UFC, It's time, né, aquele cara lá, e foi o que eu fiz, mas foram poucos segundos na tela, foi muito rápido, mas nunca foi a minha meta. Isso eu passei, né, num teste para fazer esse pequeno papel e fiz, mas nunca foi a minha meta. Então eu fiquei mais focado mesmo em gravar, enfim, coisas com a voz, e dublagem, locução, sempre quis me esconder atrás do microfone ali. E os desafios podem ser maior, então? Você acha isso? Porque, assim, quando eu imagino um ator, eu falo, pô, o desafio desse cara é grande, porque ele tá ali mostrando a cara, não é só a voz. Mas, quando você tá narrando, você entrega muito, porque ali é um personagem, é um ator também. Você achou mais difícil isso? Ou você realmente, não, isso aqui não é para mim? A dublagem, ela tem essa dificuldade, porque muitas pessoas, inclusive, falam sobre isso, né, na questão de fulano de tal tem a voz boa, olha, ele consegue imitar aquele personagem de desenho animado, e a dublagem não é isso, a dublagem não é você ter uma voz boa ou saber imitar A, B ou C, né, a dublagem não é isso, é um trabalho de ator, é uma especialização de ator, é um trabalho que você trabalha de ator com a voz, tanto que em inglês, dublador, eles chamam de voice actor, né, o ator da voz, que até faz mais sentido, né, eu não sei de onde da origem da palavra dublador, com certeza deve ter em algum lugar essa explicação, mas é mais difícil no sentido de você já chegar ali com o trabalho pronto. Vou te dar um exemplo. O Newton da Mata, que já é falecido, fez vários papéis, o Bruce Willis, Dustin Hoffman, Thundercats também, o Lion. Quando o Dustin Hoffman fez um filme chamado Rain Man, era ele e o Tom Cruise, na época eu nem dublava nessa época. O Dustin, eu pesquisei outro dia sobre isso, ele estudou, pesquisou, que era um personagem que era autista. Então ele fez
todo um laboratório de algum tempo, não sei se foram meses ou quanto tempo ele fez, mas ele fez um laboratório para ver como ele iria interpretar um personagem autista, né? Inclusive, eu acho que ele até ganhou o Oscar, se eu não estou enganado, e o Dustin Hoffman. E aí chegou o Newton da Mata. Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia, então vamos gravar. Pá! Então, o tempo de preparo é quase que instantâneo. Você tem que estar com todas as emoções na ponta da língua, entendeu? Isso é verdade. Você até me lembrou quando você falou dessa coisa da voz boa. A gente tem casos bem marcantes aqui no Brasil, né? Lembrei bem do Luciano Huck no Enrolados, foi uma grande polêmica. Queria até saber o que você acha assim, sobre isso, que é uma questão que eu vejo muitos dubladores falando sobre esse assunto, até um pouco incomodados. Como é quando você vê esses atores ou pessoas que são simplesmente famosas, que não, talvez, se especializaram na dublagem, indo dublar os filmes, séries e tal, na ideia de chamar mais gente, né? Uhum. Eu acho que a ideia é colocar um nome de uma pessoa famosa para que aquilo ali tenha uma propagação maior em todo o marketing, né? Que o marketing em cima daquele filme, daquela animação, atraia mais público. Eu acho que é isso, né? Eu acho que eles pagam o cachê para colocar com a voz de fulano. Nós temos casos de atores de televisão famosos que deram um show na dublagem. O Rodrigo Lombardi, ele já fez, eu acho que 2 filmes. Zootopia. É muito bom. Zootopia é aquele também o Sapo, a Princesa e o Sapo, eu acho que ele também faz. É verdade, ele faz o Sapo. O Leandro Hassum, no meu malvado favorito, irreconhecível. Irreconhível, o Leandro Hassum, né? E outros também, o ator que fez o Cazuza no filme nacional, me fugiu o nome dele aqui agora, mas ele fez o Galinho Chicken Little, também, deu um show. Então, eu acho que tudo vai da experiência da pessoa como ator, como atriz, né, que vai chegar ali em frente ao microfone e vai dar uma boa interpretação, né? Agora, o ideal realmente é que seja um ator e uma atriz, que não é só chegar, é só chegar ali e ler, é só ler, ler e falar junto com a boca. Não é isso. A gente cria, entendam bem que a dublagem não é uma tradução, é uma versão, é versão brasileira. Então tem muita coisa que a gente constrói em cima do que já está pronto. Vou dar um exemplo. Há muito tempo, qual era o desenho? Cara, o desenho antigo, eu acho que era Ren Stimpy. É muito tempo isso. Tem uma cena, está tendo uma coisa de auditório, tipo Silvio Santos, Luciano Huck, alguma coisa assim, e aí um personagem fala em inglês, né? Hoje nós temos um special guest. E aí o outro personagem começa a se tremer todo de medo. Ele pergunta, por que você está com medo? O que você tem? Por que você está tremendo assim? Você falou que hoje a gente tem um special ghost. E aí a gente teve que fazer a adaptação, né? Quando eu falo a gente, eu não estava no elenco desse desenho, a gente, dubladores, né? Uhum. Eu acho que ficou alguma coisa assim. Hoje nós teremos... como é que era que ficou? Nós teremos um convidado assustador. Você vai ficar de cabelos em pé quando o nosso convidado entrar. E aí fez sentido, entendeu? Porque se você colocar isso até na legenda, né? Eu não sei como é que na legenda você vai conseguir adaptar essa piada. A adaptação é uma coisa muito difícil. Muito complicado, né? No próprio Johnny Bravo, teve várias coisas que eu fiz no Johnny que não tem no original, que é o maneiro, sinistro. Isso aí não tem. No original ele fala, oh, mama. Aí estava no texto lá, ai, mamãe. Aí eu falei, não tem muito a ver com a imagem dele. Até né? com E teve o Brasil, vários. né? Com a língua portuguesa. É uma coisa muito... que não combina, né? Não casa muito com a gente, assim. Eu lembro bem que teve um episódio que ele estava na praia, e de longe, ele estava numa ilha bem afastada, né? De longe ele olha lá os nativos, aquela fumacinha que tem, fumaça de desenho animado, lá de longe, via aquela fumaça, um monte de pé, um monte de mão, com lanças, escudos, arco e flecha e tal. No original, ele falava assim, essa não, pessoas com raiva vindo na minha direção. Aí, o que eu coloquei? Não, deve ser algum tipo de arrastão, foi embora. Ricardo, uma dúvida que eu tenho, na verdade, que você falou um pouco aí e me lembrou. Essa ideia de versão brasileira, não só uma tradução, mas versão. Por exemplo, o desenho Rick and Morty, da Netflix,
usa, claro, comediantes, quando vai fazer alguma piada, comediantes norte-americanos. Aí aqui, na versão brasileira, colocou um comediante brasileiro, que eu esqueci o nome agora. Isso é um fenômeno mais recente ou isso sempre aconteceu na dublagem? Porque quando eu via desenhos mais, enfim, quando eu era mais criança, não tinha muito recorrência de ter personagens brasileiros colocados aqui. Cara, eu acho que isso vem antes de eu começar a dublar, tá? Porque você me lembrou aqui, eu acho que no episódio do Chaves, ele fala, vou ver o filme do Pelé, alguma coisa assim. E na época, dizem que estava tendo um filme no cinema do Pelé, entendeu? Então, foi uma adaptação que eu acho que eles fizeram. Tem algumas coisas que dá para traduzir, tá? Outras, nem na legenda, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu acho que todo mundo, grande parte das pessoas que estão assistindo a gente já assistiram Friends, né? E Friends eu acho uma adaptação dificílima mesmo para a legenda, tá? Tem um episódio que o pai do Chandler, que se transformou numa mulher, no seriado, vai chegar. E ninguém quer que ele veja ele chegando, ia dar uma confusão, tá todo mundo nervoso e tal, mas ninguém sabe qual é a aparência, que agora era um homem que virou mulher. Então ninguém sabe a aparência dele. E aí a Rachel vê uma mulher que acha que é o pai do Chandler, tá? E quando ela se aproxima, qual o seu nome, por gentileza? Aí a moça responde, Amanda. Aí, em inglês, a piada fez sentido, que ficou assim, man, entendeu? Então, a coisa fez sentido em inglês. Eu não lembro como é que ficou a legenda, mas, assim, é muito difícil. Uma outra, tinha um desenho, esse eu não lembro qual o nome, era um gato e um cachorro. Aí eles falavam, um chegava para o outro com um sorvete e falava assim, ice cream, you scream, or we scream. Como é que você traduz isso? Como é que você coloca isso na legenda, por exemplo? Às vezes, na dublagem, às vezes dá para dar quebrar um galho, às vezes dá para adaptar, entendeu? Mas é difícil. Isso é uma coisa ali do dublador, do diretor, da criatividade. Isso é uma coisa do ser humano, não é uma máquina que pode fazer. É uma coisa que é engraçada que você falou, eu acho que isso é muito comum em sitcom, assim, sitcom, porque é uma coisa muito, isso, né, é uma coisa muito... Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine dublado é muito mais engraçado do que legendado. Eu lembro que tem uma cena que eu fiquei vendo do Modern Family, que eu até voltei para ver, cara, como é que eles traduziram isso? Porque ele fala alguma coisa, eles estavam dançando a música do Michael Jackson, aí alguém faz uma piada, é o Michael Jerkson, né, Jerk, aí eles até conseguiram fazer uma coisa que eu achei interessante, não ficou com a mesma coisa, mas falaram, é o Michael Jackson, tipo, meio que uma brincadeira com Jag. Eu acho que até tentou, ficou interessante, mas não é difícil você conseguir extrair exatamente, né? É difícil. O que tá lá. Ricardo, cara, deixa eu só fazer uma pergunta ainda nesse bloco, só que vai mudar um pouquinho o assunto, mas não já tá acabando o bloco. Eu queria perguntar para você, quando você vai dublar um filme, um jogo, uma série, você tem acesso ao conteúdo todo do filme ou só das cenas que você vai dublar? Sempre somente das cenas que eu vou dublar. Somente. Tanto que tem muita coisa que eu vejo. E detalhe, tem alguns filmes, por exemplo, eu fiz. Eu e o Duda Ribeiro, nós dividimos. Duda é um excelente dublador, faz inúmeros personagens, o Batman desenho animado, enfim, bastante coisa. Eu e o Duda dividimos um ator chamado Tyrese Gibson, que está no Velozes e Furiosos e também está em outros filmes. Então, no Transformers, teve um teste de voz e eu fiquei fazendo o personagem, esse ator, no Transformers. Então, fiz o 1, 2 e 3. Então, por uma questão de segurança, para não vazar nada, você sabe que a gente vive em tempos de spoilers, né? Então, tudo é muito secreto, até para a gente. Por exemplo, vamos supor que eu fui gravar lá o Transformers 1, 2 e 3, e na época estava escrito lá, gravação de hoje, o cavalo vermelho, um exemplo assim, sabe? O carrinho azul, qualquer coisa assim. Então, eles colocam um nome alternativo para que uma pessoa que está aí, um cara do iFood, vai lá, olha escuta alguma coisa, vê, eu vou no estúdio gravar o filme do Cavalo Vermelho. Pode ser qualquer coisa, pode ser Star Wars, pode ser qualquer coisa. Então é tudo muito secreto. E além de ver somente as cenas que a gente grava em alguns projetos, tá? A imagem ela é
de forma proposital, preto e branco, assim, cheia daquelas letrinhas, né, propriedade do estúdio, sei lá, DreamWorks, ou Fox, ou Paramount, para lá, e um monte de coisas assim, borradas em volta. Então, às vezes só aparece isso aqui do cara, ele reage, ele tá levando um susto, e você só vê isso aqui dele. O resto todo tá borrado ou tá tudo preto, entendeu? Você não consegue ver. Por quê? Para evitar qualquer tipo de vazamento. E isso é extremamente sigiloso. Você imagina, o final de, sei lá, Game of Thrones, né? É tudo gravado antes, é tudo gravado semanas antes, tá? Então você imagina que vaza o final, olha, vazou, vai ser assim e tal. Então, assim, você imagina, até mesmo na questão de locução, vocês sabem que eu faço locução também, que eu gravo um comercial, por exemplo, de um supermercado, né? Aí aquela coisa que todo mundo está cansado de ouvir, né? Arroz e João, só R$ 9,90, Coca-Cola Light, R$ 2,90, queijo lá, aquelas comerciais de supermercado. Aí eu vou e eu comento com alguém, olha, o queijo vai estar em promoção lá no supermercado tal. Aí aquilo cai no ouvido do supermercado concorrente. Isso se torna pública, essa informação, e aí o concorrente lança uma promoção em cima disso. Aí o cara já preparou encarte, já gastou dinheiro com propaganda, já fez um cálculo para fazer um desconto naquele queijo e tal. Então, a minha ação, ela vai causar um dano financeiro à empresa. Então, até mesmo nisso, existe um sigilo. Então, não sei se vocês sabem, mas no WandaVision, lá na Espanha, houve um vazamento. Um personagem que ia aparecer no WandaVision, a série já acabou, agora já pode falar. Essa informação está na internet, inclusive, colocar dublador espanhol WandaVision. Ele foi demitido. Ele colocou, estou dublando o personagem tal, que eu não lembro agora, acho que era Mercúrio. E aí ele foi cortado na hora, né? Então, assim, quando aconteceu isso, foi assim como se fosse uma bomba nuclear. No mundo todo começou. Vocês falaram alguma coisa aí na Itália? No Brasil, vocês divulgaram alguma coisa? Na França, vocês divulgaram alguma coisa? Essa informação não pode sair daqui. Então, existe todo um marketing, né? sim. Cabeça de é muito sério. A pergunta que eu mais respondo é: o que você está gravando? E eu falo, não posso falar. E só lembrando aqui antes do Lipe fazer a última pergunta do bloco, Ricardo fez WandaVision, não fez? Fiz, eu sou o vizinho. Eu sou o vizinho lá. É o marido da Agatha, não é? Da vilã, Agatha. Uhum. Agatha. Eu nunca desconfiei dela, que até ela conseguiu me enganar também. Ela me deixou lá enfeitiçado. Ricardo, eu só tenho uma última pergunta aqui nesse bloco sobre a carreira, que é falar sobre um preconceito que ainda existe aqui no Brasil, principalmente com esses filmes dublados, que vem principalmente das classes que se dizem mais cultas. Falar, filme dublado é ruim, filme dublado perde qualidade. Como é que você encara isso? Cara, a crítica ela é normal, mas assim, o que eu posso dizer com relação à crítica existe um mercado enorme. Se não existisse, nós temos canais a cabo, tá, que só exibem, Telecine Pipoca, por exemplo, TNT, né, e outros. Antigamente, há uns 15, 18 anos atrás, você via que tinha até alguns canais faziam a propaganda. Aqui você só escuta filmes com áudio original. Não passamos filmes dublados. Aqui você vai ouvir realmente a voz do ator para lá. E hoje em dia eles perceberam que existe um público, sim, e não é pequeno, de pessoas que preferem o dublado, curtem o dublado, os cinemas. Mas é só filme de super-herói. Mais ou menos, né? Tem algumas coisas que não são de super-heróis, que tem um público ali que quer ver o dublado. E a gente não pode excluir, simplesmente, a gente não pode amputar uma parte da sociedade que prefere o dublado, pessoas com dificuldade de leitura. Nós temos aqui um grande número de pessoas semi-analfabetas, analfabetas, quer dizer, essas pessoas elas podem comprar o ingresso, mas elas não têm direito a ter a experiência, né, porque não conseguem acompanhar a legenda, né? Então já ouvi gente falando, quem prefere dublado é quem é analfabeto. Olha, não sei, a gente recebe, fora essas pessoas que eu falei, né, com dificuldade de leitura, crianças, pessoas idosas, aí a gente recebe um feedback dos estúdios lá de fora, elogiando, falando, a dublagem de vocês ficou sensacional, parabéns e tal. E realmente, a gente tem um time de dubladores aqui, tanto Rio quanto São Paulo, muito bons. Então, se o estúdio americano está elogiando a gente, então eu acho que
Ruim não é, são questão de opções. O cara prefere ver o áudio original? Beleza. Na Europa, é normal ter áudio original e também dublado, com uma diferença. A pessoa fala assim, eu quero ouvir o filme em inglês. Pode ver em inglês, não tem problema. Mas lá na Europa, quando você vai e senta a bunda na cadeira, está em inglês sem legenda. É inglês. E tem a versão dublada também. É muito comum. França, Espanha, Itália, então, super comum ter essa coisa da versão dublada em cinema também. Ó, pessoal, vai ser a última, porque realmente, senão eu fazia umas 10 perguntas aqui, porque vai lembrando na cabeça. Assim, Ricardo, na versão brasileira é muito comum ter adaptação. Aí eu queria saber se é mais por questão de estúdio, por questão de classificação, de alterar principalmente os palavrões, né? Você vê ali que o personagem está tipo, muito motivado, falando fuck you, son of a bitch, aí na dublagem, bastardos. Geralmente usam esse. Isso, de certa maneira, atrapalha a sua entrega para tentar ser mais fidedigno, de certa maneira? Atrapalha um pouco, tá? Não vou mentir, atrapalha um pouco sim, mas isso vem mudando bastante. Em games, principalmente quem jogou Last of Us sabe bem disso, tem todos os palavrões, tá? E streamings e TV a cabo liberou, pode falar tudo mesmo, tudo. Então, assim, os tempos mudaram, né? A gente teve realmente esse período de que não podia falar um palavrão, se o cara falasse um fuck this, fuck that. Ricardo, só atrapalhando aí, mas isso era uma decisão interna? Ou era um consenso global, assim? O canal que exibiu o filme determinava isso. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar... Por exemplo, filme policial. Um Chevrolet azul está me perseguindo. Você não podia falar marca, porque a marca iria ser um patrocínio, você ia estar patrocinando, dizendo uma marca, Chevrolet, Ford, Volkswagen, enfim, e aquilo ali, a emissora não ia ganhar nada com aquilo, entendeu? Então, eram ordens que a gente recebia, né, já vinha assim. Então, assim, hoje em dia, vou te falar que quando a gente começou a falar palavrão mesmo, um monte de palavrão, porque no original, se no original tem palavrão, eu acho que tem que ter também. Então, você coloca lá, classificação indicativa, tantos anos, né? Esse filme contém linguagem própria para menores, assim vai. Então, assim, se tem, eu sou a favor de colocar. Só que, assim, existe essa coisa de deixar mais ameno, né? Eu percebi uma vez, eu estava viajando, eu estava fora do Brasil, e eu lembro claramente que o áudio era picotado. Toda vez que o cara ia falar um palavrão, eles mutavam, deixavam o áudio zerado, né? Aí o cara, em vez de falar o fuck, ele só falava assim, you! Entendeu? A palavra... Só faltou o pi, né? Para melhorar. Pois é. Eles cortavam. Eu lembro que só que era uma TV aberta, não era cabo. Era uma TV aberta. E era cortado proposital. Todos os palavrões. Então o cara vai lá no áudio e corta. E agora estamos com o nosso segundo bloco. Vamos falar agora dos personagens que você já dublou. Então, primeira pergunta é: qual personagem que você mais gostou de dublar até hoje? Assim, não, é difícil a pergunta, né? A gente está agora no segundo bloco, né? Round 2, fight. Cara, eu acho que o Johnny Bravo, porque foi a partir do Johnny, o Johnny foi um divisor de águas. O Johnny veio tem antes do Johnny Bravo e depois, né? Eu acho que o Johnny, porque foi a partir dele que eu comecei a crescer para o mercado. E jogos, me desculpem, pessoal de League of Legends, pessoal de Overwatch, todos que eu sei, eu curto muito fazer, né? Tanto que eu tá até aqui, ó. Aqui, o meu amor, a minha paixão, está tudo aqui, Mortal Kombat, está tudo aqui. Zenyatta. Mas assim, o principal, né, é o God of War, é o tio Clayton. É o tio Clayton, né? Pô, que maneiro. E, cara, seguindo um pouco essa ideia que você estava falando da dublagem brasileira, e com personagens, você dublou o Tank Evans, e tá dando onda, e dentro disso, a gente queria saber como era a dublagem desse filme, porque, particularmente, para mim, é um dos melhores filmes dublados, assim, da história. Se você for entrar na internet também, todo mundo exalta a dublagem desse filme. E como é que era? O diretor foi o Guilherme Briggs, né?
E como foi esse processo, até para você achar a sua voz que se encaixasse ali um pouco com os outros personagens também? Como era esse filme, você lembra? Lembro. A orientação era sempre para fazer próximo do original, né? E eu lembro que tinha a forma dele falar, né? Lembrava muito aqueles narradores clássicos de trailer de cinema, né? Aquele Tonight, this year, the best movie. Aí eu comecei a falar assim, sai fora, prego. Colocando um pouquinho daquele jeito meio malandreado, né? E a gente teve uma felicidade muito grande de colocar, até mesmo no vozerio, que são aquelas vozes de fundo, né? Quem é do Rio vai entender melhor o que eu vou falar agora, eu acho que vai entender bem. Tinha umas coisas que a gente colocava de fundo, que quem percebeu isso também curtiu, que era a voz de fundo, o cara falando assim, alô, água aí, alô aí, quem vai querer aí? Como é que era? Dragão chinês, aí na minha mão é mais barato, aí quem é que vai querer aí e tal. Então essas coisas que são, é isso que eu falo quando é uma versão. No original, alô, água aí, quem é que vai querer aqui na minha mão é mais barato? No original, o cara só tá assim, water, I have some water here, do you want water? I have a good price. Bem, não culturalmente falando, a dublagem, ela acrescenta muito nisso, né? A gente ia ficar aqui citando inúmeros exemplos de como a dublagem contribui culturalmente. Às vezes, é até uma gíria do momento, e as gírias estão sempre mudando, né? Que cabe ali naquele momento, naquela cena, naquele personagem. É claro, se a gente for falar de videogame, é mais difícil. No Mortal Kombat, ou no próprio God of War, não tem como colocar gíria, né? Não dá, o Kratos vai falar, garoto, o pai, tal... né? Então não vai, não tem muito, mas assim, até perdi um pouquinho sim, a pergunta era sobre o Tá Dando Onda. Então a gente, aquele filme ele proporcionava muitas coisas que a gente podia colocar de caco, de adaptações, né? Então acho que todos foram muito felizes naquele filme. Pô, que bom. Esse bloco vai ser um pouquinho mais curto, né? Mais rápido. Queria fazer agora uma pergunta sobre o Taz, né? Você tá, inclusive, nesse filme do Space Jam 2, né? E o Taz não era você no início, era outro dublador e você pegou o Taz, né? Eu queria saber como foi, assim, porque o Taz é um personagem que ele é majoritariamente, assim, ruídos, né? Ele é principalmente sons, ele até fala às vezes. E como é que é quando você pega algo que já tinha um narrador, já era uma coisa famosa contra o dublador, você tenta imitar ele, você tem liberdade um pouco para fazer daquele estilo, mais do seu jeito? Como é esse processo criativo? O Taz ele foi feito durante muitos anos por um dublador chamado Paulo Flores, que infelizmente faleceu muito cedo. Eu acho que não tinha 60 e poucos anos, eu acho, um problema de saúde. E é claro que os desenhos, filmes, continuam, sabe, não para. Principalmente desenho, animações, né, em geral, jogos, eles são eternos, né? E aí abri o teste. Eu caí assim meio que de paraquedas lá, fui fazer o teste, aí fiz o primeiro teste. Fui aprovado no primeiro teste. Aí depois falaram assim, olha, a pessoa que te aprovou, o superior dele não gostou. Pediram novos testes, era na extinta Herbert Richards. E aí pediram um outro teste, e nesse eu não entrei. Aí pediram para um monte de gente, muita gente, mais de 20 pessoas. Ninguém foi aprovado. Aí me chamaram para o segundo teste, pediram para fazer ele mais selvagem. Aí chamaram para o terceiro teste, aí pediram para fazer mais selvagem. Aí eu fiz, né? Mas não procurando muito, não me preocupei muito em imitar. Eu escutava o original, colocava o fone lá, ficava com o fone lá no ouvido só, ouvindo o original, e aquela coisa do Taz Taz não gosta de coelho, é basicamente isso, né? O texto saía todo respingado. Se fosse eu e Márcio Simões, que faz o Patolino e o Frajola, ele faz os dois, se fosse uma cena os três, né? Frajola, Patolino e o Taz, nossa, ia precisar de guarda-chuva, porque ia aparecer chuva dentro do estúdio. Hoje a gente grava um de cada vez, né? Então, assim, eu fui em cima do original, ouvindo o original. Eu já substituí também o Marco Antônio no Barney dos Simpsons, né? Que é Homer. Aí eu escutava o original e meio que seguindo ali atrás do original, entendeu? Agora a gente quer saber um pouquinho do que você faz quando você não está dublando. Vamos lá, Ricardo, quando você não está trabalhando, o que você faz no seu tempo livre? Todo o tempo livre que eu tenho,
sempre que dá eu jogo, eu tenho um PlayStation, adoro jogar, curto muito. Cara, na época, antes da pandemia, adorava sair ao cinema, teatro, casa de amigos, dormir, comer, não é à toa que sou gordinho, adoro. Então, é isso, basicamente isso. Mas, vi assim... também que em outras entrevistas suas você zoa até as pessoas, né, quando tá jogando, porque você fala com a sua voz, aí já vi umas pegadinhas assim que você fez, né? Já, porque normalmente quando eu entro, às vezes eu entro numa sala aleatória, às vezes é uma sala que eu conheço ali um ou dois, e quando eu começo a falar, oi, boa noite, gente, tudo bem? Aí é um silêncio, aí logo depois, quem é essa voz, hein? Quem é essa voz de locutor aí que tá falando? Quem é? Quem é você, então? Aí eu falo, não, Ricardo. Ah, tá, pô, tu tem voz de locutor. Tá, obrigado. O que você faz? Eu falei, sou locutor. Então, aí eu começo a contar, a falar, e às vezes, na maioria das vezes, as pessoas não acreditam que sou eu. Tá, o cara que faz o Kratos não ia entrar aqui para jogar com a gente. O cara que faz o personagem tal, uma das vozes da TV Globo, não ia estar aqui com a gente aqui. Aí eu faço, atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Igualzinho, você imita igual. Eu falei, eu não imito, eu estou fazendo. Pô, que maneiro. Você também, te sigo no Instagram, você é muito engraçado, adoro acompanhar teus stories, né? Você também é das redes, né? Sim. Assim, durante o tempo, cara, eu postava só uma coisa ligada à minha carreira, mas aí eu comecei a ver que o pessoal curte os memes, né, que eu posto, e eu comecei a postar meme direto. Tá, quem quiser acompanhar os stories, está lá. Pô, é digital influencer. Foi com você que eu descobri aquele cara que faz aquele que... Foi com ele. Nossa, eu adoro esse meme, cara. É maravilhoso. Qualquer coisa pode se encaixar nesse meme, sabe? Maravilhoso. Ricardo, trazendo um pouco para nossa realidade aqui, e de séries, filmes, você acompanha o Oscar? O que você tem visto até esse momento? Eu sou cinéfilo, tá? Tem coisas na minha lista que eu não vi. Hoje em dia, né, cara, você tem um milhão de opções, né? Você tem muita coisa, assim, eu amo cinema e tal. O meu sonho, um dia, quem sabe, é ter uma sala... Eu tenho uma TV grande, normal, né? Mas eu tinha vontade mesmo de ter uma tela, uma coisa gigante, 100 polegadas, sala de cinema mesmo. Um dia, eu tinha muita vontade de realizar esse sonho, e eu iria reassistir muita coisa. Quando eu falo muita coisa, lá de trás, Poderoso Chefão, sabe? Muita coisa mesmo, porque a experiência de você assistir, eu estou morrendo de saudade de ir ao cinema. Imagino que quem está assistindo, que curte cinema também está passando por isso, né? Sentar ali na cadeira, assistir e ter aquela experiência em conjunto, com pessoas estranhas ali, né? Você fica 2 horas no escuro ali, rindo, chorando, com pessoas que você não sabe quem é que está do seu lado, ali comendo pipoca. Eu gosto muito disso. Então, assim, eu sempre fui muito caseiro, né? Eu nunca fui muito de sair, de nada assim. Então, o lado de cinéfilo é muito forte. Então, toda vez que eu posso, eu estou assistindo alguma coisa. Tenho visto muita coisa coreana, saindo um pouco da curva, né? Tenho assistido umas coisas coreanas bem legais, uns seriados bem interessantes. Que show. Quer indicar um aí pra gente ir pro próximo bloco? Cara, tem um que chama Retaliação, que em inglês eu acho que o título é Vagabond. Eu acho que é Retaliação. Eu não estou na dublagem desse seriado. A dublagem ficou muito legal. E quando você pega um idioma que é fora do que a gente costuma fazer, que normalmente é inglês, quase sempre, e espanhol, né? La Casa de Papel também foi dublado lá em São Paulo, mas assim, né, você já tem assim uma noção. Inglês e espanhol é mais ou menos o que a gente costuma fazer. O coreano, eu não falo uma palavra de coreano, tá? A forma que eles falam, a própria a entonação que eles dão, né? A melodia, era a palavra que eu estava procurando, a melodia da forma que eles formam as frases é muito característica, né? Achei, alguma coisa assim, eu não falo coreano. Então, assim, você não pode falar, então, o que você vai fazer hoje à noite? Sabe, você tem que falar, e aí, o que você vai fazer hoje à noite? Sabe, tem que ser versão brasileira, como a gente está conversando aqui. Show, que bom. Então, agora vamos aqui para o nosso desafio. Então, Ricardo, desafio. Vou até beber água. A gente fez aqui uma frase para você e a gente quer que você module a voz, né? Então, lê essa frase com personagens diferentes. Tá bom. Você pode escolher os personagens, mas cada cor tem que ser um. Só o último que tem que ser o Johnny Bravo, que eu até botei o gatinho ali, que é
a marca registrada dele, né? Tá bom. Ó, tá Bom, bom, se tá bom de ler? Quer que eu aumente a letra? Se você puder aumentar um pouquinho, Acho. preciso de óculos. Você vai me entender, você usa óculos. Então, pronto, aí. Acho que assim tá bom? Só sobe um pouquinho. Aí, pronto. Show. Tá. Então, começa no amarelo, né? Isso. Tá. Vamos lá. Pode ir? Pode, vai. Este é o início da terceira temporada do TrioCast. O melhor podcast sobre cultura pop, gatinha. Que show. Cara, sensacional, cara. Dudu, Eu depois a fiquei gente com vai ter medo que quando o pegar. Dudu anunciou esse desafio, cara. Porque eu falei, cara, ele não vai aceitar, é muito difícil. Até eu tô preocupado. Não, tranquilo. Depois a gente vai pegar e fazer um Reels dessa parte com a gente dublando o Ricardo. Pode ser. Eu deixei dá até para cortar na edição ali. E para encerrar, Ricardo, o desafio foi difícil, mas a gente tem uma proposta que é mais difícil ainda, que é uma tag que a gente criou, que se chama... A gente criou não, né? A gente se inspirou, que se chama Pense Rápido. Então a gente vai dar algumas opções e você tem que falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. É o famoso ping-pong da Maria Gabriela, né? Gabriela. A gente se inspirou. Então vou começar aqui. Ricardo, dublar cinema, TV ou videogame? Videogame? Filme e série favorito. Ixi, filme e série favorito. Filme, De Volta para o Futuro, a série Big Bang Theory. Qual a série que todo mundo ama e você detesta? Caramba. Ixi, agora essa no ping-pong é difícil, hein? Que todo mundo ama e eu detesto. Cara, série. Eu não sei, eu tô pensando numa série que eu detesto. Eu não sei, eu acho que vou ficar te devendo essa, porque eu tenho que te dar a resposta de uma série que eu não gosto. Essa é difícil. Tudo bem. Tá, ok. Um reality show que você se diverte assistindo. Todos de cozinha. Masterchef. Pode ser. DC ou Marvel? Marvel. Em qual filme você queria ter trabalhado? Filme. Você quer dizer dublando, né? Você quer dizer? Dublando. Dublando. Poderoso Chefão. Uma animação que acaba o filme e você tá todo emocionado. Já sai as lágrimas. Up. Se você pudesse escolher um personagem que você dublou, qual você seria? Difícil essa também, né? Cara, eu acho que o Zenyatta. Ele é tranquilão, né? Na paz. Não, eu acho que se eu não trabalhasse nessa área, eu acho que talvez a área médica, que eu gosto de ajudar as pessoas. Que show. Agora a última, qual é a sua maior inspiração na dublagem? É difícil ter uma só, tem vários, né? Muitos deles já se foram. Vera Miranda, Nilton da Mata, Cleomir dos Santos, Darcy Pedrosa, são nomes que muitos que estão assistindo aqui a gente não conhecem, mas que fizeram parte, Jorge Ramos também, que fizeram parte da minha adolescência, infância e adolescência, e que me inspiraram a chegar a esse caminho que eu estou trilhando hoje, que é o da dublagem e locução também. Né? O Jorge também fazia locução, trailer de cinema principalmente. Então, assim, são pessoas que se foram, né? Que me inspiraram. Eu acho que toda profissão tem, né? Alguém que você vê, que eu quero ser advogado por causa daquele cara, eu quero ser dentista por causa daquela doutora, e assim por diante. Eu quero ser jornalista por causa daquele jornalista que eu acho foda, né? E eu acho que todos nós temos, e eu acho que é uma coisa muito legal, essa inspiração, né? Eu tenho hoje 50 e poucos mil seguidores, eu não sei ao certo quantos. Eu tento dar atenção a todo mundo, mas é difícil. Tanto que, assim, eu tirei o Face, eu sei que é importante, o Face, o Twitter, mas eu tirei já há alguns anos, porque eu estava percebendo que eu estava, sabe, muitas horas do dia só ali. 2 horas da manhã, esqueci de ligar o celular, vinha lá uma mensagem, alguém me marcava alguma coisa no Face, aí eu ia olhar lá o que era. No churrasco na casa de uma pessoa lá em Maceió, que eu nem conheço, mas me marcaram por algum motivo. Então eu vi que eu estava perdendo muito tempo ali e tal, e eu sei realmente que para o mundo de hoje é importantíssimo que você esteja nas redes sociais, mas eu estou só com o Instagram.
que já é para mim o suficiente. Eu sinto muita falta da experiência olho no olho, né? Porque se você perceber hoje em dia, na maioria das mesas que a gente senta, na época que a gente podia sair antes da pandemia, né? É todo mundo assim, com a cara, né, no celular. Uma vez eu lembro que eu fiquei assim, quando eu levantei, até doeu aqui, deve ter ficado umas 2 horas assim. Eu estava num ônibus, Rio-São Paulo, né? E eu fiquei assim, quase a viagem toda, eu não olhava para frente, né? Então, às vezes, passa uma pessoa que você não vê há séculos na sua frente, ou sei lá, qualquer coisa, que você não está olhando para frente, tem um buraco, você pode cair no buraco, você está com a cara enfiada no celular. Então, eu tenho essa visão bem diferente da maioria. Isso é verdade, isso é verdade. E a última pergunta agora, assim, da tag que eu fiquei com vontade de fazer é: você, afinal, assiste filme dublado ou legendado? Dublado. Tem que valorizar os amigos, né, todo mundo. Mas então, hoje em dia a gente tem, eu assisto um filme quando é dublado, aí agora vem o porém, agora vem o mais, agora vem a parte do mais. Eu assisto filme dublado quando é bem dublado. Nós temos dublagens boas, a dublagem não é perfeita. Nós temos dublagens boas e dublagens que não são boas. Então, hoje em dia, barateou muito, né, você gravar. Surgiram vários estúdios, nada contra os novos estúdios, nada contra novos dubladores, mas, como tudo na vida, existe uma coisa chamada experiência. Isso só vem com o tempo. Isso vem com o tempo. Então, pode ser que no futuro, por exemplo, aqui, onde vocês estão vendo aqui, eu estou em casa, tá? Eu não estou em nenhum estúdio. Esse aqui eu vou mostrar rapidinho aqui, ó. Esse aqui é o meu estúdio, ó. Microfone, monitor. Então, assim, eu já tinha isso antes da pandemia. Então, eu gravei inúmeras coisas, já narrei aqui para Discovery, National Geographic, Eurovision, que é um filme do Will Ferrell, tem no Netflix, gravei aqui, outras produções também, outras dublagens, gravei aqui. Tenho gravado atualmente outras coisas aqui também, então, o que eu posso falar para vocês, eu não posso contar para vocês, mas eu posso falar para vocês, sem dar detalhes, que eu estou em 4 seriados, sendo que em 3 deles são papéis grandes, papéis principais, são seriados que eu, sendo bem sincero, não sei quando vão chegar, não sei nem direito para onde vão, tá? Mas são seriados bem legais, bem interessantes, e um desenho animado, que eu também faço dos principais, né? Eu vou dar até uma palhinha da voz que eu fiz, é uma coisa mais ou menos assim: olá, família, como estão vocês? Que tal um belo café da manhã para começar o dia? Mais ou menos assim a voz do personagem, e eu cantei na abertura desse desenho animado, não é a minha primeira experiência cantando, antes disso, as únicas coisas de canção que eu tinha feito era o Hellboy 2, do Golden Army, que ele estava bêbado, cantava uma música. O Johnny Bravo também cantou uma outra música. E algumas outras coisas pequenas que eu fiz por aí. Não é nada assim, tipo, caramba, ele canta. Não é isso. Não é aquela coisa Frozen, sabe? Nada disso, não. Eu canto, assim, o básico, arroz com feijão, né? E estou fazendo, inclusive, aula de canto, né? Adoro Elvis, adoro Sinatra, que eu acho que não é da época de vocês, mas, enfim, é o que eu curto. Então, eu tinha um dia também vontade de cantar mesmo, fora da dublagem, inclusive, né? Mas como hobby, nada é profissional. Então, estamos aqui com informações exclusivas, Dudu. Viemos com informações exclusivas dos novos projetos do Ricardo. Eu estou aqui falando por todos, nós agradecemos muito pela sua presença, pela sua participação, disponibilidade de estar aqui na nossa estreia da 3ª temporada. Legal. Então, não deixem de acompanhar o Ricardo nas redes sociais e não deixem de escutar o podcast. Semana que vem estamos de volta, né, Dudu e Júlio? Isso aí. Então, com certeza. Semana que vem. Tchau. Obrigadão, valeu. Obrigado, Ricardo. Valeu, rapaziada. Valeu. Sim, tem um negócio que eu esqueci de contar para vocês. Tem um negócio chamado Os Vídeos Mais Incríveis do Mundo, teve vários narradores, e eu fui um dos narradores. E tem um episódio de um elefante que está no zoológico de San Diego, eu acho, e aí eu estou fazendo narração. Fulano de tal estava limpando a jaula do elefante quando uma coisa inesperada aconteceu. O elefante dá uma marcha ré, dá um passo para trás e a cabeça do cara entra na bunda do elefante. É real isso, esse vídeo tem na internet, né? E eu demorei meia hora para gravar uma frase que eu tinha que falar num tom super sério, né? Aí começa, o cara começa a se debater com os braços, aí eu lá na narração, né? O funcionário fica desesperado enquanto os colegas de trabalho tentam ajudar ele naquela situação embaraçosa e tarará, tarará, tarará. E aí a frase que eu tinha que falar era a seguinte:
De repente, tudo ficou escuro. Então, é um dos momentos, sabe, que eu ri mais. Eu demorei meia hora para gravar essa frase, porque eu não conseguia, eu começava a rir. Né? O estúdio eu acho todo que tá riu, no todo nível mundo do riu. Bastardo essa, sabe? Tá no nível. Pois é. Então, é isso. Muito bom.